Hoje, dia 24 de dezembro, tem muita gente pegando estrada para visitar familiares e passar, é claro, o Natal em família, em outras cidades, estados. E foi pensando nisso que nós vamos falar hoje no Conversa Pública sobre a segurança nas estradas. Não só nesse período de final de ano, mas também nas férias de janeiro que já se aproximam. Para esse bate-papo, nós recebemos o assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal aqui do Rio de Janeiro, Marcos Aguiar. Seja bem-vindo, Marcos. Boa tarde, Kézia. Boa tarde, telespectador. Marcos, as últimas estimativas da Polícia Rodoviária Federal apontam que no fim do ano de 2015 e no início do ano de 2016 foram contabilizados 1.248 acidentes com vítimas. O número é maior do que o de 2014, que foram 1.166. Queria que você comentasse sobre essas estatísticas, até mesmo anuais. Esse grande número ainda preocupa? Sim, então esses números, ainda são muito altos. A Polícia Rodoviária Federal tem trabalhado sempre com medidas preventivas para tentar alertar ao condutor da rodovia federal acerca de normas de circulação e condutas adequadas. O número foi de 6.850 pessoas mortas no trânsito nas rodovias federais no ano de 2015, então um número ainda alarmante. Isso tem causado, sim, de certa forma, uma preocupação para a Polícia Rodoviária Federal. Entretanto, as medidas são efetivadas, as medidas paliativas, preventivas, as orientações aos usuários, ainda mais nesse período de fim de ano, onde as pessoas costumam viajar bastante, e isso aí já é um fato considerado por todos. Então, esse número, ele precisa ser diminuído, mas não somente por parte da Polícia Rodoviária Federal, mas também tentar levar ao próprio condutor uma responsabilidade social acerca da conduta correta no trânsito, saber que tem que respeitar realmente o direito de ir e vir. E eu não falo ainda nem acerca da sinalização viária, das medidas ainda que devem ser tomadas, mas um planejamento e essa conscientização, e saber que são vidas que estão sendo tratadas ali naquele momento. Quando as pessoas querem realmente viajar, então elas precisam fazer esse tipo de planejamento, saber qual o itinerário que vão utilizar, enfim, e saber a dosagem, até que ponto essas pessoas podem dirigir, estar na condução veicular. Então a gente sempre recomenda que quando houver o cansaço, então as pessoas procurem um local com segurança, principalmente em postos de abastecimento, onde tem um lugar seguro, e que não fiquem também parados às margens das rodovias, enfim, devido à própria criminalidade e os próprios acidentes. A gente falou de estatísticas nacionais. E em relação às estatísticas regionais, esse número também é grande? Sim, como eu havia falado anteriormente, esse número ele é preocupante, nós temos trabalhado em cima dessa redução, embora nos últimos 2 anos nós conseguimos perceber sim um aumento relativo, mas se for comparar um período de 2014 e um período de 2015, mas com as expectativas atuais, no ano de 2016, esse número já baixou. Só que ainda aquém da demanda, aquém da nossa realidade. O que a Polícia Rodoviária Federal espera realmente é uma redução em massa. E também transmitir às pessoas que esse número de 2015 de 6.850 pessoas foram vítimas de acidentes de trânsito nas rodovias federais. E nós deixamos um alerta a essas pessoas por que tem acontecido. Muitos questionam, por imprudência, por negligência. Então nós também chamamos aqui a sociedade para que possa refletir acerca dessas condutas. Nós estamos aqui falando sobre fim de ano, Natal, Ano Novo, mas existem outras datas que preocupam em relação ao número de acidentes. Que datas são essas? Sim, então o período mais importante para nós é o período realmente Natal, as festividades de Natal, de Réveillon, depois, logo em sequência, o Carnaval, onde as pessoas tentam misturar a direção com o álcool, que não é uma mistura sadia, com certeza é fruto desse número tão alto ainda de vítimas fatais no nosso trânsito. Depois temos outros feriados nacionais prolongados, como Páscoa, e aí sucessivamente. Então, de acordo com o calendário do ano, quando se tem um feriado prolongado, é onde realmente a Polícia Rodoviária Federal vem tratar efetivamente cada feriado e assim tomar as medidas preventivas e poder atuar e assim garantir um trânsito mais seguro. Você até falou aqui que é uma dúvida de muita gente e a gente quer tirar essa dúvida hoje. O que mais causa acidente? A imprudência ou a negligência?
Olha, são conceitos um pouco assim, até parecidos, né? Eu vou citar alguns exemplos, por exemplo, imagina que tem um semáforo, né? Um verde, o amarelo e o vermelho. Então, existem as pessoas que estão transitando, né, pela via normalmente e encontram um sinal, se deparam com um sinal verde. Então, eu tenho o direito de prosseguir, né? O amarelo seria o que? A atenção, se eu puder parar, eu paro para prevenção. E o vermelho eu pare obrigatoriamente. Imagine que a pessoa ultrapasse, né, um sinal ainda amarelo. Será que ela tem condições de parar efetivamente um veículo? Será que já tem alguma pessoa iniciando uma travessia? Então, nesse ponto, nós chamamos ainda da fase de negligência, né? Então, eu tenho que antever o problema para que eu possa prevenir. E tem aquele outro condutor que, mesmo visualizando a mudança do amarelo ao vermelho, ele quer ultrapassar, porque ele tem pressa, porque ele precisa chegar ao seu destino, como se as outras pessoas não tivessem também essa pressa. Então, quando ele ultrapassa no sinal vermelho, aí nós chamamos do campo da imprudência. Ele passa a transgredir uma norma e sim causar prejuízo a terceiros. Então, hoje, nós acreditamos, né, por estatísticas da própria Polícia Rodoviária Federal, que a imprudência é que tem matado bastante nas nossas rodovias federais. Você havia me perguntado sobre as principais condutas, né, de imprudência ou negligência. Ainda tem um número muito elevado, não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, em relação aos excessos, né, de velocidade permitida. Então, o excesso de velocidade acima do limite permitido pela via, isso causa muito prejuízo, né? Muitos acidentes, e nós sabemos que quando há uma colisão frontal, né, em virtude de alta velocidade ou ultrapassagem indevida, que vem logo na sequência, então nós somamos alta velocidade e uma ultrapassagem em local proibido. Imaginem que a soma, né, das velocidades dos veículos que vêm em sentidos opostos, né, elas são acrescentadas. Imaginem um veículo que vem a 100 e o outro a 120. São um impacto de 220 km por hora. Realmente, nesse caso aí, não há uma probabilidade para que a pessoa saia com vida, né? Então, destacamos o excesso de velocidade, em seguida a ultrapassagem indevida, falta de respeito da sinalização viária. As pessoas não acreditam que se ali tem uma placa, né, vertical orientando uma regulamentadora de 100 km por hora, é porque alguém pensou, né, que aquela placa era condizente para a adequação da malha viária naquele local. Então, se existe aquela velocidade, ela pode ser respeitada, bem como as marcas longitudinais, as faixas dupla amarela que eu não posso ultrapassar. Então, se isso fosse levado em consideração, com certeza diminuiríamos e muito o número de acidentes. Um outro fato seria a questão do uso de cinto de segurança, né, que é obrigatório, mas parece que as pessoas não acreditam, né, só quando se tornam vítimas de um processo aí de um acidente de trânsito. Ele não ajuda a prevenir, mas uma vez que o acidente aconteça, ele ajuda a salvar vidas e muito. Já comprovadamente que o uso do cinto de segurança reduz, né, a possibilidade aí a perda de uma vida, né? E logo em sequência o uso de cadeirinhas para crianças, o uso de dispositivo de retenção, assim como é chamado por lei. Então as pessoas também, assim, aqueles que têm os filhos, e acreditamos que os pais querem o melhor para os filhos. Então o uso da cadeirinha ou dispositivo de retenção se faz necessário para crianças até 7 anos e meio. Lembrando que crianças até 10 anos de idade só podem ser transportadas no banco traseiro. Então são alguns critérios, algumas normas que, se forem respeitadas, vai minimizar e muito, não só a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, mas também como uma responsabilidade social, de cada um. É o do condutor, que faz o seu planejamento na sua casa, qual o itinerário, qual é a condição da sua documentação, do seu veículo, se está em dia, verificar depois as condições de rodagem, verificar o nível do óleo, o nível da água, verificar os pneus sobressalente, limpadores de para-brisa, e, enfim, fazer aquele check-up, né, uma manutenção preventiva, para que ele tenha condições de chegar ao seu local, né, com vida e possa usufruir do seu feriadão, das suas festas de fim de ano e assim sucessivamente. No próximo bloco, nosso papo continua com Marcos Aguiar, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Não saia daí!